Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes da história moderna. Um documento que nasceu das cinzas da guerra e que é, na verdade, uma promessa audaciosa que a humanidade fez a si mesma. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos desvendar juntos o que essa promessa realmente significa. Para a gente entender de verdade a força da declaração, a gente precisa sentir o peso da sua origem. Essa frase do preâmbulo, ela não está aí por acaso, não. Ela é um eco direto da devastação da Segunda Guerra Mundial. Ela captura o horror, a dor que uniu o mundo inteiro sob um lema muito claro: nunca mais. E é incrível pensar que foi justamente dessa escuridão toda que nasceu uma luz, uma ideia. Diante de tanto sofrimento, um sofrimento que a gente mal consegue imaginar, o mundo se uniu não só para punir os culpados, mas para construir algo novo. Para criar uma visão de futuro onde a dignidade de cada pessoa fosse protegida para sempre. Olha, um ponto super importante aqui é o seguinte: a declaração não é uma lei no sentido de que ela pode prender alguém. Ela funciona mais como um padrão, um ideal comum. Pense ela como se fosse a bússola moral do mundo, sabe? Ela aponta ao norte, orientando os países sobre como tratar as pessoas e como se relacionar, definindo o que é uma sociedade realmente justa. E toda essa construção da declaração se apoia em dois pilares gigantescos, dois conceitos que são a base e o alicerce de todos os outros direitos: dignidade e igualdade. Vamos ver como isso funciona na prática. O artigo 1º é, talvez a frase mais poderosa de todo o documento. É uma afirmação que é ao mesmo tempo super simples, mas também radical. Liberdade e igualdade não são presentes que um governo dá. São um direito de nascença. É algo que já vem com a gente, inerente a cada pessoa que chega ao mundo. E essa ideia de igualdade vem de um conceito-chave, a dignidade inerente. Essa é a alma do documento. A ideia de que cada pessoa, sem exceção, tem um valor próprio. Um valor que não pode ser tirado, não pode ser negociado. Essa é a base da nossa humanidade compartilhada. E é daí que nascem todos os outros direitos. E claro, se todo mundo tem essa dignidade, isso nos leva direto para o artigo 2º, que é um golpe certeiro contra qualquer tipo de discriminação. Ele basicamente diz que esses direitos são para todo mundo, ponto final. Não importa a sua aparência, de onde você veio, no que você acredita ou quem você ama. É essa universalidade que faz a declaração algo tão revolucionário. Ok, com a base pronta, com esses pilares bem firmes, a declaração começa a levantar as paredes que nos protegem. São os direitos que defendem a gente como indivíduos contra a tirania, contra a opressão, garantindo a nossa segurança e a nossa autonomia. Vamos começar pelo básico do básico, aquilo que protege a nossa própria existência. Os artigos 3, 4 e 5 garantem o direito de viver sem medo, a liberdade de não ser propriedade de ninguém e a proteção contra qualquer tratamento cruel ou desumano. São os fundamentos da segurança de qualquer pessoa. Depois, a declaração garante que a justiça não vai ser só uma arma na mão de quem tem poder. Esses artigos garantem que todo mundo seja visto como igual perante a lei, que todo mundo tenha direito a um julgamento justo e que seja considerado inocente até que se prove o contrário. É o que transforma a lei de uma ferramenta de controle num escudo de proteção. Agora, a gente entra nos direitos que basicamente desenham o nosso espaço pessoal, sabe? Eles garantem a liberdade da gente viver nossa vida sem que o Estado se meta onde não é chamado. É o direito de ter um lar, de ir e vir, de pertencer a uma nação e de ter suas coisas. É o que cria um espaço seguro para nossa individualidade florescer. E agora, a gente chega naquelas liberdades que são alimento para a nossa mente, para o nosso espírito. O direito de acreditar no que a gente quiser, de dizer o que a gente pensa e de se juntar com outras pessoas de forma pacífica. Sem essas liberdades, a democracia simplesmente não respira e o progresso humano para no tempo. Mas é claro que a gente não vive numa ilha, né? A declaração sabe muito bem disso, e é por isso que ela vai além dos direitos individuais para falar também daqueles que permitem a gente participar da vida em comunidade, com dignidade e com um propósito. E aqui, no artigo 21, está o coração da democracia. A autoridade de um governo não vem da força, mas sim do consentimento das pessoas. Isso se traduz no direito de participar das decisões do próprio país e de ter eleições livres, que mostrem de verdade o que o povo quer. Sabe, a declaração é muito sábia porque ela reconhece que não adianta nada falar em liberdade se a pessoa não tem segurança material. Por isso, ela estabelece o direito a um trabalho justo, a descanso, a cuidados de saúde e a uma rede de segurança social. É a compreensão de que a dignidade humana também depende, e muito,
de ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa. E para fechar, vem os direitos que permitem que a gente cresça como ser humano. O acesso à educação não é um privilégio, é uma ferramenta essencial para o nosso desenvolvimento. E o mesmo vale para o direito de participar da cultura, da arte, da ciência, tudo aquilo que enriquece a nossa vida e a vida de todo mundo. Então, o que amarra tudo isso? O que conecta todos esses direitos? No fundo, a Declaração nos apresenta uma promessa. A promessa da possibilidade de um mundo mais justo, mais pacífico, construído sobre o respeito de um pelo outro. E aí vem o artigo 29 para lembrar a gente de uma coisa fundamental. Nossos direitos não existem num vácuo. Eles vêm junto com a responsabilidade de respeitar os direitos dos outros e de contribuir para o bem da comunidade. É um equilíbrio, sabe, entre a nossa liberdade individual e o bem-estar de todo mundo. No final das contas, tudo se resume a este número: 30. 30 artigos, 30 promessas que juntas formam a visão mais poderosa que a gente já criou sobre o que significa ser humano e sobre o que a gente pode ser como uma comunidade global. E com isso, a gente volta para os dias de hoje. A declaração foi escrita há mais de 70 anos, mas a luta por esses 30 direitos continua, todos os dias. Esse documento não é só uma peça de museu, é um desafio diário. E a pergunta que fica para nós é exatamente essa: como é que a gente pode, hoje, transformar este ideal em realidade? Para todos, em todos os lugares.